não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas sei que uma hora vocês com certeza vão ver esse vídeo, né, pessoal? Bom, pessoal, segundo módulo de análises clínicas, né? Hoje a gente vai falar o que? Sobre a matéria de hematologia, tá? E de hematologia a gente vai falar sobre o nosso último assunto, né? Nosso último assunto que é o que? Que são as plaquetas, né? As plaquetas. E aí vocês vão ver que é um assunto interessante, né? Para a gente estar o que? Já tentar conversando, a gente estar discutindo, tá bom? Vamos lá então, crianças? Ó, só para vocês notarem aqui nesse desenho aqui, como vocês já viram em técnicas laboratoriais, as plaquetas elas são bem menores que os glóbulos vermelhos, né? E vocês sabem que os glóbulos vermelhos, eles são o quê? Eles são menores do que os leucócitos, né? Os leucócitos são as maiores células, depois vem as hemácias e aí nós temos o quê? As plaquetas. As plaquetas são bem pequenininhas, olha aqui, ó, tá? E obviamente em quantidade também as hemácias elas têm o quê? Uma maior quantidade do que os leucócitos, tá bom? Vamos embora para a aula então, criancinhas? Vamos lá, olha só. As plaquetas, né, também são chamadas de trombócitos, tá? Então o nome mais bonito, mais charmoso para vocês estarem usando para chamar as plaquetas são o quê? Trombócitos, tá? São pequenos fragmentos citoplasmáticos anucleados do megacariócito, tá? Esse megacariócito é uma célula produzida onde? Na medula óssea, tá certo, criancinhas? Então o megacariócito, ele vai o quê? Ele vai se fragmentar, ele vai soltar pedacinhos, e esses pedacinhos nós vamos chamar o quê? De trombócitos ou de plaquetas. Eles também são o quê? Anucleados, eles não têm núcleo. Várias vertentes da hematologia acreditam que as plaquetas não sejam células, né? Eles chamam o quê? De fragmentos citoplasmáticos do megacariócito. Que o megacariócito é uma célula, tá? E aí o que vai acontecer? Esse megacariócito ele vai o quê? Liberar pedacinhos, né? Fragmentos que vão ser chamados de trombócitos. Então tem muita gente que fala que plaquetas não são células. Eu particularmente considero como se fosse uma célula da corrente sanguínea, tá? Mas vocês vão pegar outros professores e outras vertentes que vão falar que plaquetas não são o quê? Não são células. Ok, criancinhas? Bom, vamos lá, ó. Média entre 1,5 a 3,0 micrômetros, né? Ou seja, elas são muito pequenas, tá? Tanto é que quando a gente vai visualizá-las no esfregaço, né? Vocês notem que elas são bem pequenas mesmo, tá? Elas têm um formato discoide. O que é um formato discoide? Um formato achatado, tá? E possuem várias organelas citossólicas, né? Ou seja, várias organelas dentro do citoplasma, tá? E essas organelas elas vão conferir a atividade plaquetária, né? Esse é o motivo pelo qual eu chamo as plaquetas de células, né? Elas têm organelas em seu citoplasma. Elas não têm o que? Elas não têm núcleo, tá? Por exemplo, a hemácia ela já não tem organelas, né? Dentro dela ela só vai ter o que? Ela só vai ter a hemoglobina, tá bom? Vamos lá, criancinhas, ó. 70% estão presentes na circulação e 30% no baço, né? No baço, no órgão chamado baço, tá certo? Olha só, criancinhas, por quê? O que vai acontecer? Olha só, as plaquetas, quando elas saem da medula óssea, elas acabam indo lá para o baço. E lá no baço ela vai sofrer uma maturação. E depois elas vão ser liberadas aonde? Elas vão ser liberadas na circulação, tá? Então eu tenho o quê? Muitas plaquetas aonde? No baço, tá bom? E vocês vão ver que depois esse baço também vai ser responsável pela degradação, ou seja, pela destruição das plaquetas, tá bom? Ó, possuem vida média de 5 a 10 dias, né? Elas permanecem vivas na corrente sanguínea de 5 a 10 dias, depois elas vão ser o quê? Destruídas. Depois disso são destruídas e retiradas de circulação pelos macrófagos, principalmente no baço e no fígado, né? Então elas sofrem um processo de maturação no baço e elas também vão ser o quê? Vão ser destruídas também no baço e no fígado, né, criancinha? No baço e no fígado, tá certo? Então, esse aí é o ciclo de vida que nós temos o quê? Das nossas amiguinhas plaquetas, tá ok?
Bom, a trombocitopoiese. O que é a trombocitopoiese? É como que essas plaquetas vão se originar na corrente sanguínea, né? Como que elas vão ser fabricadas lá no nosso organismo. Primeiramente, elas vão ser o que? O megacardioblasto, né? Megacardioblasto, ele vai ser o que? Diferenciado em pró-megacariócito, depois em megacariócito granular e megacariócito, que a gente conhece, né? Eles vão ser, essas diferenciações vão acontecer aonde? Vão acontecer na medula óssea, né? Na medula óssea. E aí esse megacariócito aqui, ó, ele vai o que? Ele vai fragmentar parte desse citoplasma dele aqui, ó, vão se fragmentando e vão formar o que? As plaquetas, né? Vão formar as plaquetas, tá bom? Esse tipo de coisa acontece aonde? Dentro da medula óssea, tá? Da medula óssea. É muito difícil a gente achar um megacariócito aonde? Na circulação, só se você tiver algum problema de saúde, né? Uma patologia, tá bom? Então a gente vai encontrar o que? As plaquetas. Essas plaquetas vão ser fragmentos desse megacariócito aqui, tá bom? Então isso tudo, essa diferenciação toda acontece aonde? Na medula óssea, tá bom? Bom, crianças, o valor de referência para plaquetas é de 150 mil a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, né? Então, ó, de 150 a 400 mil, né? Esse valor de referência é um valor de referência para o hemograma, tá certo? Lembrando que esse valor de referência, todo valor de referência para qualquer exame, crianças, ele pode sofrer o que? Variação de laboratório para laboratório. Uma variação mesmo, é uma variação mínima, né? Mas ele pode sofrer esse tipo de variação, tá certo? Por que que sofre? Devido que a técnicas usadas podem ser diferentes, reagentes diferentes, aparelhos diferentes, né? Então, mas no geral mesmo, o valor de referência é de 150 mil a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, tá certo? Bom, continuando. Assim, quando há uma diminuição das plaquetas na circulação sanguínea, ocorrerá a plaquetopenia. Então, aquilo que eu falei para vocês, penia significa o quê? Redução, diminuição. Então, plaquetas com um número menor do que 150 mil, nós vamos chamar o quê? De plaquetopenia. Ou, para ser o quê? Mais charmoso, você pode chamar de trombocitopenia, né? Trombocitopenia, que é a diminuição do número de trombócitos, ou seja, diminuição do número de plaquetas, tá certo? E pode indicar presença de algumas doenças, como dengue. Olha só, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais da dengue. Anemia perniciosa, né? Lúpus, leucemia, infecções ativas, dentre outras, tá bom? Então, todas essas patologias pode apresentar o que? Uma plaquetopenia, né? Vocês se sentem mais interessados pela dengue, não é? Por quê? Porque a dengue está na moda, mas essas outras doenças também são importantes, tá certo? Vocês saberem que tem o que? A plaquetopenia, né? E aí eu coloquei aqui justamente a respeito da dengue, ó. Há muitas evidências de que a plaquetopenia na dengue se deve à ação autoimune causada por anticorpos induzido pela infecção do vírus da dengue. O que vai acontecer, criancinhas? Olha só, o organismo nosso, ele vai produzir anticorpos contra o vírus da dengue, né? E esses anticorpos, eles vão o quê? Eles vão atacar o vírus da dengue, porém também eles vão atacar o quê? As plaquetas, né? Eles vão destruir essas plaquetas, tá certo? Então, conforme a infecção do vírus, conforme a complicação que você tenha, você vai ter uma produção muito grande desses anticorpos e você vai ter uma destruição muito grande de plaquetas, né? E isso pode provocar o quê? Hemorragia no seu organismo, porque vocês sabem que as plaquetas, os trombócitos, juntamente com as proteínas da coagulação, eles são responsáveis pela hemostasia do nosso sangue, né? Pela o quê? Pela coagulação do nosso sangue, tá certo? Então, quer dizer, a diminuição de plaquetas pode provocar o quê? Hemorragia, tá bom? E na dengue acontece isso aqui. Você vai ter o quê? Uma diminuição da quantidade, o quê? Da quantidade de plaquetas, devido que à produção de anticorpos que vão ser produzidos para destruir o vírus da
dengue. Certo, criancinhas? Beleza, então vamos lá. Ó. Bom, vamos continuar aí. Ó. Por outro lado, quando houver o aumento das plaquetas, ocorre a chamada plaquetose ou trombocitose, né? Plaquetose ou trombocitose. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem ser mais charmosos, né, você usa o nome trombocitose, que é o aumento do número de plaquetas. E pode indicar a presença de algumas doenças, como anemia. Olha, anemia, né? Nós temos anemia ferropriva, que é o quê? Que é a anemia mais comum, né? Por deficiência de ferro, né? Então, na anemia, você pode ter o quê? O aumento de plaquetas. Artrite reumatoide, olha, artrite reumatoide, né? Leucemia, linfoma, tumor sólido, policiteria vera, pós-esplenectomia, né, que é retirado do baço, tá? Todas essas patologias aqui podem apresentar o quê? O aumento de plaquetas, uma trombocitose. E o aumento de plaquetas, criancinhas, é ruim para o nosso organismo, por quê? Porque esse aumento de plaquetas pode gerar trombos, né? Pode gerar uma coagulação desse sangue dentro dos vasos sanguíneos. E isso é o que? É ruim para o nosso organismo. Tá certo, criancinhas? Então a aula foi bem curtinha também, né? Como todas as aulas de hematologia agora estão sendo mais curtas, tá? E esse aí é a plaqueta, tá bom? Façam as atividades que vão ser deixadas para vocês. Leiam o texto também que eu vou deixar para vocês, tá? Para vocês complementarem esse vídeo aí, tá certo, criancinhas? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Só na hora da prova. Então tá, criancinhas, fiquem com Deus e fiquem bem, ok? Tchau, tchau.